Olá, sejam muito bem-vindos. Hoje a gente vai mergulhar de cabeça no universo dos leilões online. Sabe, aquele lugar que está cheio de oportunidades que parecem incríveis, mas que ao mesmo tempo pode esconder umas certas armadilhas. O nosso papo aqui é bem direto, dar as ferramentas para que todo mundo possa navegar nesse mundo com total segurança. E aqui tá a pergunta de 1 milhão, né? Aquela que fica martelando na cabeça de quem tá de olho num bom negócio. Como é que a gente consegue separar o joio do trigo? Diferenciar uma oferta que é de verdade de uma armadilha digital que muitas vezes é super bem feita? A resposta, olha, tá nos detalhes. É exatamente disso que se trata. As vantagens podem ser gigantes, né? Imagina, um carro, um imóvel por uma fração do preço de mercado. Mas, na mesma medida, os riscos também são grandes. Só que a boa notícia é que com o conhecimento certo em mãos, dá totalmente para se proteger e, claro, aproveitar só a parte boa desse mercado. Bom, para organizar nossa conversa, a gente vai seguir esse roteiro aqui, tá? Primeiro, vamos entender o tamanho do risco. Depois, eu vou apresentar um checklist que, olha, é praticamente infalível. Aí, a gente aplica esse checklist em algumas plataformas conhecidas, vê o que fazer se algo der errado e, no final, tira algumas dúvidas que sempre aparecem. Então, vamos nessa. Ok, começando pelo básico. Qual é o real risco dos leilões falsos? Entender como essas fraudes são montadas é o primeiro passo e talvez o mais importante para conseguir separar uma oportunidade real de uma cilada e, claro, não acabar caindo nela. E aqui está o coração da nossa análise. A gente montou um checklist com base naquilo que os especialistas no assunto sempre olham. Pense nele como os critérios definitivos para validar qualquer plataforma de leilão antes mesmo de pensar em dar um lance. Exatamente. São 10 pontos-chave. Dá para imaginar que são como 10 barreiras de segurança. Se um site passa por todas elas, a chance de ser legítima é altíssima. Agora, se ele falhar em uma que seja, aí o sinal de alerta tem que acender na hora. Vamos então para a primeira metade do nosso checklist. Ponto número 1. E esse aqui não tem negociação. O leiloeiro precisa ser público, oficial e com matrícula ativa na junta comercial. Segundo, transparência total. Um edital completo, com todas as regras do jogo, tem que estar disponível para todo mundo ver antes do leilão. Terceiro, a empresa existe de verdade? Tem que checar se o CNPJ está ativo lá na Receita. Quarto, a idade do site importa, e muito. Domínios criados há poucos meses são um sinal de alerta gigante. E quinto, qual a reputação dessa empresa? Uma olhadinha no histórico dela no Reclame Aqui diz muita coisa. Continuando a lista, sexto ponto, comunicação. Os telefones funcionam? Alguém responde os e-mails? Os canais de contato precisam ser reais. Sétimo, a plataforma mostra os leilões que já acabaram? Empresas sérias não têm por que esconder seu histórico. Oitavo, e esse aqui, gente, é uma bandeira vermelha enorme. Estão pedindo algum pagamento adiantado? Alguma taxa estranha? Muito, mas muito cuidado com isso. Nono, a parte técnica. O site tem aquele cadeadinho de segurança, o famoso HTTPS? E para fechar, o 10º ponto, consistência. O nome do leiloeiro, o CNPJ no site, bate com os registros oficiais? Tudo tem que se encaixar perfeitamente. Legal! Agora que a gente já tem o checklist, que tal colocar ele à prova? Vamos aplicar esses 10 pontos em alguns dos nomes mais conhecidos do mercado de leilões para ver como eles se saem na prática. Olha só o resultado, fica bem claro o padrão, né? Plataformas já estabelecidas como Superbid, Copart, Milan Leilões e Freitas Leiloeiro passam tranquilamente pelos critérios mais importantes. Tem leiloeiros oficiais, CNPJs ativos e um histórico público de leilões. Isso só mostra uma coisa: empresa séria joga limpo e com transparência. Bom, agora vamos abordar um cenário que ninguém quer nem imaginar, mas é fundamental saber o que fazer. E se mesmo com todo cuidado acontecer de alguém cair num golpe? A palavra de ordem é manter a calma e agir o mais rápido possível. Anota aí os 4 passos imediatos. Primeiro de tudo, registrar um boletim de ocorrência na polícia, seja online ou presencialmente. Segundo, junte todas as provas que tiver. Prints de tela, e-mails, comprovantes de pagamento, tudo. Terceiro, ligue imediatamente para o seu banco ou para a operadora do cartão, tente bloquear ou reverter a transação. E quarto, denuncie o site fraudulento no Procon. Cada um desses passos aumenta a chance de minimizar o prejuízo. Para a gente fechar com chave de ouro, vamos passar por algumas das dúvidas mais comuns que o pessoal tem. São respostas rápidas e diretas para fortalecer ainda mais essa segurança na hora de procurar um leilão. Essa aqui talvez seja a verificação mais crucial de todas. Afinal, como dá para ter 100% de certeza que o profissional por trás do leilão é, de fato, alguém autorizado a fazer aquilo?
A resposta é bem mais simples do que parece. Todo estado brasileiro tem uma junta comercial e elas têm um site. É só entrar lá, procurar a seção de leiloeiros e pesquisar pelo nome ou pelo número de matrícula que o site do leilão informa. Simples assim. O registro precisa estar lá e precisa estar ativo. Essa é outra dúvida super pertinente. Hoje em dia, os golpistas investem uma grana para fazer sites com aparência profissional, justamente para passar credibilidade. A questão é, um site bonito é garantia de alguma coisa? A resposta é um sonoro não. A aparência, infelizmente, pode ser feita para enganar. O que comprova de verdade a legitimidade de um leilão são os fatos, os dados concretos. O registro do leiloeiro, um CNPJ ativo, um edital completo e acessível. É nisso que a gente tem que focar, e não na qualidade do design do site. E só uma curiosidade para enriquecer o conhecimento. Existe o leilão judicial, que, como o nome diz, acontece por uma ordem da justiça. E tem o extrajudicial, que é uma iniciativa de uma empresa ou pessoa. Mas o ponto mais importante é este. Não importa o tipo, para ter validade legal, os dois precisam obrigatoriamente ser conduzidos por um leiloeiro público oficial. Olha, se tem uma mensagem principal para tirar de toda essa nossa conversa, é esta aqui. A ferramenta mais poderosa na hora de participar de um leilão online não é a sorte, não é a intuição, é a verificação. Gastar ali alguns minutinhos para checar aqueles 10 pontos do nosso checklist é o que transforma um risco em uma oportunidade segura de verdade. E agora, com essas ferramentas todas em mãos, a pergunta muda de figura, né? Não é mais, será que isso é seguro? Mas sim, qual oportunidade interessante vale a pena eu verificar primeiro? A busca por bons negócios pode e deve continuar, mas agora de um jeito muito mais inteligente e seguro.